De Deus, amém, irmãos? Vamos se assentar em nome de Jesus. Que bom é estar na casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É muito bom estar na presença de Deus, não é mesmo, gente? É muito bom estar com Jesus. Diz o salmista: melhor é estar um dia na casa do Senhor do que 1000 dias fora da casa de Deus. Bom é estar com Jesus. Vamos abrir as Santas Escrituras. Abra a sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, o versículo que nós vamos começar, o versículo 1. Esta carta foi enviada pelo apóstolo Paulo. Eu ouso dizer para você, há comentários de grandes estudiosos, que a igreja de Colosso foi uma igreja que não foi iniciada, pelo apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, mesmo estando de longe, ele está sabendo de coisas que estão acontecendo nessa igreja. Essa igreja ela estava situada numa região onde o Paulo estava distante. Inclusive, essa carta é descrita de dentro de uma prisão. Como Paulo, várias das suas cartas eram descritas dentro de uma prisão, onde ele mesmo chega a dizer que ele era o preso do Senhor. E o apóstolo Paulo, sabendo que na igreja de Colosso estava tendo uma certa divisão. Que divisão? Eles estavam deixando os seus corações serem ludibriados com ensinamentos contrários à palavra de Deus, contrários ao evangelho de Cristo. E assim, então, Paulo envia essa carta. E aqui no capítulo 2, ele chama a atenção dizendo assim, vamos ler a partir do versículo de número 1. Diz assim: porque quero que saibais que quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Ou seja, essa igreja, muitas pessoas só ouviam falar do apóstolo Paulo, mas nunca chegaram a ter um contato direto com ele, não tinham nem visto o apóstolo Paulo. Quem já, por exemplo, nós temos um apóstolo, um missionário na nossa igreja, o missionário R.R. Soares. Já esteve diante dele alguma vez, já com ele? Algumas pessoas já esteve, outras não esteve. Ele é uma pessoa que ora por toda a igreja. Então, o que o Paulo está dizendo? Eu mesmo não estando, e talvez nem conhecendo muitos de vocês, eu mesmo assim estou intercedendo por vocês. Estou orando para que vocês jamais desanimem da fé, que vocês não busquem outras coisas senão a palavra de Deus, amém? Então, em presença, perto ou longe, por que o missionário nunca veio aqui? Irmãos, eu tenho certeza que todo este trabalho que acontece no mundo todo, desse ministério ao qual nós participamos, é um trabalho que tem, sim, as orações da nossa liderança, para que nenhum dos pastores, para que nenhum dos obreiros, para que nenhum dos membros desviem os seus pés da santa palavra, que continuemos a andar no evangelho de Cristo. Versículo agora de número 2 ainda, para que os seus corações, vamos juntos, sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do ministério de Deus, que é o próprio Cristo. Vamos entender o seguinte, então o Paulo fala assim, olha, eu tenho orado a Deus para que vocês jamais deixem de crer que vocês estão guardados por Deus. Quando que nós precisamos de consolo? Quando estamos numa situação difícil, quando a coisa não parece ir bem, nós precisamos do consolo de Deus. Então ele fala, eu oro por vocês, para que vocês tenham consolo, para que Deus guarde o coração, vamos gente, para que Deus guarde o coração de vocês, para que vocês não se deixem levar. E ele mesmo diz, olha, e toda a plenitude, algo pleno é algo de conhecimento vasto, de uma certa grandeza. Então ele fala que vocês tenham o entendimento do ministério de Cristo, que vocês entendam o que é o ministério de Cristo, são Mateus, Marcos, Lucas e João, para que vocês entendam tudo o que Jesus veio cumprir, o ministério dele está descrito no Evangelho. Nós temos que dar continuidade à obra de Cristo aqui na terra. Então o Paulo chama a atenção, gente, permaneça, eu tenho orado, mesmo estando distante, mesmo vocês nem me conhecendo como um líder da igreja, eu quero que vocês saibam que eu oro por vocês, para que vocês sejam consolados, para que vocês sejam sempre cheios do entendimento de Cristo, não do Paulo, não do Apolo, não do fulano, não do cicrano, que essa igreja tem até indícios que era até um dos servos que serviam ao Paulo, chamado Epafrodito, que começou esse trabalho.
era um obreiro de Deus, que começou a pregar a palavra de Deus. Nós temos que ser ministros do Senhor. Como que somos ministros de Deus, pastor? Ministro é alguém que ministra, alguém que ensina, alguém que toma a voz. Esse é o ministro. Então, quem ministra a palavra é aquela pessoa que ama Jesus. Quem ama Jesus? Ministre o que então? Ministre a palavra. Seja uma pessoa que ensina a palavra e nada mais do que a palavra. Nem acrescente e nem tire o que está descrito. Não diminui o fardo daquilo que está descrito, mas também não seja duro com aquilo que a palavra diz. Seja simples, sensato, seguindo o ministério de Cristo. Amém? Sigamos isso. Todos nós temos que fazer isso. Aí diz o 3. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Onde que há todo o entendimento necessário para a nossa vida, irmãos? No ministério de quem? No ministério de quem? No ministério de Cristo. Tudo que eu preciso de conhecimento está onde? Revelado em Cristo Jesus. Então não há conhecimento que venha de Deus, não há um entendimento que eu possa ministrar a alguém que não seja do Senhor. Eu preciso aprender de Cristo para ensinar. Porque senão eu posso começar a ensinar segundo a mente humana, segundo os critérios humanos, segundo a vontade de alguém, segundo uma sociedade. Você vê os países muitas vezes em guerras, em conflitos? Quais são os interesses deles? Quais são os principais interesses deles? O poder de fazer que aquilo que é a vontade deles se cumpra e que as dos outros não. Já o que o ministério de Cristo nos ensina é que todos nós podemos desfrutar da mesma bênção. Amém? Ninguém é excluído, ninguém tem que ser melhor e nem pior. Nós temos que desfrutar desse conhecimento de Deus. Então, a oração de Paulo é essa. Ele fala, gente, eu tenho orado por vocês, para que vocês tenham conhecimento de quem? De Cristo. Para que vocês não deixem entrar nenhuma outra doutrina no coração de vocês, a não ser aquilo que Jesus ensinou. Amém? Versículo 4, agora o caldo engrossa um pouquinho, diz assim, e digo isto para que ninguém faça o quê? Para ninguém vos enganar com palavras que têm o quê, irmãos? O que é uma palavra persuasiva? Uma palavra que te induz a fazer uma coisa. Existem palavras que ela induz você a errar. Quem já foi induzido a errar? Quando você fala assim, viu, lembra daquele negócio? Aí como que fala mesmo? A pessoa fala uma coisa, no bate-pronto você fala, não, mas não é isso. Você fala sem a intenção. Talvez alguém persuadiu você a fazer algo. Então ele fala assim, gente, eu venho falar com vocês com a intenção de que vocês tomem cuidado, que tem muita gente persuasiva. O que é uma pessoa persuasiva? Que consegue fazer a pessoa mudar o ponto de vista dela. Que consegue fazer ela mudar o critério da palavra a procurar um evangelho mais bonito, a procurar uma pregação mais bonita, a procurar um lugar, um ambiente, uma coisa que encha mais o meu emocional. Então o Paulo fala, gente, tomem cuidado, porque vai vir pessoas que vão persuadir vocês com palavras bonitas, tentando tirar o ministério de Cristo de onde? De dentro dos vossos corações. Amém? Você entende que o Paulo está tentando fazer o quê, gente? Cuidar da igreja, porque havia já acontecimentos de que muitos já estavam se desviando, estavam se perdendo. Versículo 5, porque ainda que esteja ausente, aqui diz para vocês que ele não estava junto, estava ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, ou seja, em orações, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ou seja, o Paulo está conseguindo conduzir essa igreja, mesmo de longe, analisando como ela está crescendo, ou como ela está andando. Irmãos, não é quantidade de pessoas dentro de uma igreja que diz que aquela igreja está servindo a Cristo. Há muitas pregações persuasivas que levam as pessoas a andarem atrás daquilo que Deus não falou. Há alguns tempos eu tenho tido aqui o cuidado de exemplificar algumas coisas que têm acontecido no nosso tempo. Vocês já ouviram falar de pessoas tentando persuadir outras pessoas, dizendo, vamos mudar a Bíblia, vamos escrever certas coisas que não tem, vamos tirar coisas que estão condenando pessoas. Vocês já devem ter visto, ouvido dessas coisas que estão acontecendo hoje. E não é a primeira vez que isso acontece. Hoje, para nós, parece até ser uma coisa muito séria,
Meu Deus, claro, sim, é sério, não vamos tirar aqui a seriedade do que estão tentando fazer, mas sempre tentaram fazer que a palavra fosse distorcida. Vou dar um exemplo para vocês, deixa marcado, pega assim o marcador de página, marca assim na sua Bíblia, e vai comigo, por favor, em Êxodo 32. Êxodo capítulo 32, versículo de número 7. Êxodo 32, versículo 7. Você sabe que o livro de Êxodo é o livro que conta a história de quando o povo de Israel foi liberto da onde, irmãos? Do Egito. Eles saíram daquele mundo perdido, daquele lugar de perdição, e eles tiveram a liberdade. Foram para o deserto e Deus deu regras, estabeleceu regras, estatutos para que o povo obedecesse. E quando Moisés, como um bom líder, porque assim como o apóstolo Paulo, Moisés também é um bom líder, que também tem ministério do Senhor, amém? Amém, gente? Vá prestando atenção para a gente poder entrar na mensagem. Quando Moisés ia falar com Deus, Deus dava a ele o que tinha que ser pregado. Irmãos, passou um período de quase praticamente 40 dias. E nisso Moisés está recebendo de Deus direções. Olha, você vai descer lá embaixo. Ele subiu um monte bem alto. Entenda que hoje nós não precisamos subir uma montanha para se converter. Está uma onda generalizada, aí até posso dizer mundialmente, das pessoas dizendo que no monte ela se converte. Irmão, se converte nas atividades diárias. Você tem que ter um tempo separado com Deus. Amém, irmãos? Você tem que ter o seu tempo. O que está descrito é que Deus chamou Moisés. Moisés, vem aqui, eu quero ter um momento a sós com você. Imagine que nesse momento não era só o fato de subir a montanha. Vamos entender para não ficar aqui uma coisa mística a montanha. Tem gente que coloca a montanha como uma coisa mística, que lá tem um poder extraordinário, extra. Ou seja, lá na montanha tem mais poder, tem? Tem poder aonde? A palavra. Não saiamos do evangelho, amém, Jesus? Veja que a montanha foi um lugar que Moisés subiu para ficar a sós com Deus. Imagine Moisés guiando 3 milhões de pessoas, sendo ele o juiz, sendo ele o profeta, sendo ele o pastor, sendo ele o obreiro, sendo ele tudo que precisavam, vinha até quem? Até Moisés. Então Moisés saiu um pouco e foi à montanha, ficou recluso para que Deus tivesse contato com ele e Deus pudesse falar a ele sem atrapalhos. Amém, irmãos? Então existem momentos que nós temos que ter o nosso contato individual. É bom estar unidos aqui? É bom, mas nós temos que ter a nossa particularidade com Deus. Amém? Então não vamos engrandecer a montanha. A montanha era só um local onde Deus escolheu para falar com ele a sós. Amém? Vamos voltar ao texto aqui. Então, aliás, antes de voltar ao texto, senão eu vou entrar na mensagem, você vai perder aqui o entendimento. Moisés sobe ao monte, e quando ele chega no monte, Deus dá direções do que o povo tinha que fazer, de como deveria se estabelecer certas regras. Você sabe que num país que não tem regras, a coisa se descamba, se perde. Vocês vivem num país que todas as regras são sempre certinhas, sempre aplicadas, sim ou não? Então entendemos, irmão, que num lugar onde as regras não são aplicadas, onde não se estabelece a justiça, nós vemos muita coisa que não deveria acontecer. Não deveríamos estar sofrendo. Esses dias eu ouvi até um comentário de uma pessoa falando de um minério que tem no Brasil, que o Brasil é um dos, eu não vou me lembrar como que é o nome do minério, se não me engano, acho que é grafeno, é esse tal mesmo, que é o maior é um dos minérios mais caros hoje no mundo, porque tem pouco. E no Brasil seria um dos mais ricos do mundo por causa desse material, desse material químico que para usar em aviões, enfim, não vou falar de coisas que eu não entendo. Mas por que não há tanta riqueza? Porque o Brasil é tão grande e não há riqueza? Porque há injustiça imperando, porque o ministério de Cristo não é aplicado. Então, entenda, irmãos, o que nós temos que aprender? Regras de Deus são para fazer que nós tenhamos uma vida boa. Amém, gente? Só que a gente às vezes vai distorcendo a palavra e acaba sofrendo. Vamos entender? Lá, por favor, 32, versículo 7 diz assim. Vamos lá, lê comigo lá, por gentileza. Então disse o Senhor para Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. O que eles fizeram? Um bezerro de fundição, e perante ele fazem o que agora?
se inclinaram e sacrificaram-lhe. Olha que coisa séria, gente. E disseram, por favor, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. 9. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto a este povo, e eis que é um povo que, gente? Sabe o que é uma pessoa obstinada? Olha para mim, sabe o que é uma pessoa obstinada? É uma pessoa dura. Irmão, o povo de Deus não pode ser duro, não pode ser obstinado. Não pode ser contra. Tem pessoas que ela não gosta. A Bíblia fala que nós há pessoas que não gostam de ser repreendidas. Tem pessoas que não gostam de seguir regras. Existem pessoas que não gostam de obedecer. Elas se tornam o quê, gente? Duras, obstinadas. Entenda, Deus está com Moisés. Irmãos, olha que coisa gostosa, passar 40 dias com Deus, irmão. Quem gostaria de uma experiência dessa? Quem gostaria? Então, vou dar uma lição para você. Se você pegar a partir de hoje, até o dia 9 de janeiro, você consegue 40 dias com Deus. Quer essa experiência? Faça isso. Comece todo dia a buscar Deus, você vai fazer a mesma coisa que Moisés. Não é um monte não, tá, irmão? Você não precisa subir no monte 40 dias. 40 dias na tua casa de clamor, de busca, você vai estar na presença de Deus. Amém? Então, entenda, irmãos, ele estava na presença de Deus. Aí ele fala assim, viu, filho? Você vai ter que descer lá embaixo, descer a montanha aqui, porque eu estou vendo que o povo poucos dias já se desviaram do caminho. Em pouco tempo, eles já se perderam, já se deixaram levar. Aí ele fala assim, olha, esse povo, eu acabo de ver que eles pegaram pingentes de ouro, correntes de ouro, fizeram na fundição. Irmão, eu fico pensando o tempo, né? Você veja que o tempo que a pessoa leva para fazer a coisa errada, ela toma o tempo de fazer a coisa certa. Porque passaram 40 dias, irmão, para criar uma fundição, para fazer um bezerro de ouro, irmão, deve dar trabalho. Não é verdade? Empenho, estudo, esforço, dedicação. Em 40 dias eles conseguiram fazer um molde, juntar ouro ao suficiente para fazer bezerro de ouro para eles. Então eles criam um tipo de Deus para eles. E aí então o que Moisés escuta? Desce e fala com esse povo. Esse povo é duro, hein? Passou 40 dias, eles já acharam que eu esqueci deles. Quem trazia a revelação, quem falava ao povo o que Deus queria, era Moisés. Ah, eu vim na igreja, hoje não achei o pastor Jefferson, acho que não vou na igreja mais. O pastor Jefferson é Deus? Hã? Não. Peraí, mas eu pensei que fosse o fulano. Não, não é esse negócio não. É Deus que tem que falar ao seu coração. Quando Moisés desceu, ele chega e encontra essa situação. Versículo de número 19. 32, 19. Lê comigo aí. Vamos ler uma leitura um pouquinho extensa agora. E aconteceu que, chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de... Veja que no ambiente de adoração ninguém dançava, mas para poder adorar um bezerro, estava todo mundo faceiro, feliz, né? Para o demônio, todo mundo fica feliz, ninguém fica triste. Para fazer o que é errado, todo mundo está sempre feliz. Mas falou que é para Deus, eu estou cansado, estou isso. Esse dia eu estava comentando aqui, vamos lá dentro, né? Passe 3 horas da tarde aqui quem conhece a Fernando Ferrari? Aqui, ó, a rua Fernando Ferrari. Conhece ou não? Já viu falar dessa rua? Passe todo esse trecho da Fernando Ferrari, você vai ver uns 3 pontos, umas 3 da tarde, está cheio de veinho, irmão. E não é INSS. Não é. Não é. Isso aqui não tem uma maldade nas minhas palavras, não. Tá lá, irmão, todo mundo para o baile. Para a igreja, estou cansado. Buscar pela família, estou cansado. Os filhos estão se perdendo, todo mundo se corrompendo. Mas para Deus ninguém não consegue. O arrastar pé para o capeta, a pessoa consegue fazer facinho, facinho. Veja, irmão, que está se tomando uma proporção que a questão não é a idade. Não são, irmão, tem pessoa que não honra nem os seus cabelinhos brancos, nem a sua velhice, não honra nem quem ela é. Ela não honra a Deus. Aí você vê, irmão, e vou te contar uma coisa, irmão. Tem crente nesses negócios, irmão. Tem crente nesses negócios. Tem crente. Isso não me espanta. Sabe por que não me espanta? Versículo de número 20. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou no fogo, moendo até que se tornou. Irmão, vou fazer uma pergunta para vocês. Ouro vira pó? Ele não está falando pó no sentido, o pó de ouro. Irmão, eles destruíram. Moisés acabou com o negócio, irmão. Ele tacou fogo, irmão, até que não sobrou nada.
para mostrar para eles que o ouro não vale nada, irmão. Amém? O ouro não vale nada. Versículo ainda de número 20. Moendo até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas, e deu a beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão: que tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Quando saiu Moisés, ele deixou um homem para cuidar do povo. Qual que era o homem que tinha que cuidar? O Arão. O Arão, ele ficou fazendo o quê, irmãos? Cuidando do povo. Só que o que o Arão tinha que fazer, irmão? Seguir aquilo que foi lhe dado por ordem. Se Moisés saiu, ele deveria fazer exatamente como Moisés fazia. Tem pessoas que querem tomar a autoridade e fazer aquilo que elas acham. Escuta uma coisa na pregação, mas ela vai e faz outra. Ela escuta algo da palavra de Cristo, mas ela quer fazer diferente. E elas acabam caindo nessa transgressão, por acharem que são pastores de si mesmas, que acham que são donas da verdade. Versículo de número 22. Então disse Arão: não se acenda a ira do Senhor. Esse S minúsculo dá a identificação que ele fala do Senhor, que era o Moisés, o líder dele. Tu sabes que este povo é que, gente? Irmão, olha um pouquinho para o pastor. Já que o povo é do mal, vamos enganar eles. É isso que o Arão está dizendo. O povo é mau, vamos fazer um bezerro aqui, vamos ganhar esses trouxas aqui. Desculpa a minha palavra, desculpa a expressão chula que eu usei aqui, mas essa é a verdade que acontece hoje. Vamos enganar esse povo que não conhece a Deus, vamos falar para eles que isso aqui é verdade, vamos falar isso aqui, eles vão cair. Vai ou não vai? Cai. Na internet não está assim hoje? Aparece uma pessoa muito conhecida na mídia. Aí ela fala assim, compre agora... deixa eu ver aqui, compre agora, não tem uma caneta aqui, compre agora essa caneta aqui, caneta que você conhece já, há 1580 anos, essa caneta ela faz isso, aquilo e aquilo outro, essa caneta é a caneta, ela vende 10 milhões de canetas num dia, por causa do poder de persuasão que ela tem. O que o Arão estava fazendo, irmão? Ele estava recebendo o povo que não era dele, ele tinha somente que cuidar até que Moisés voltasse. E ele fala, não, Moisés, presta atenção, tem gente que quer até atrapalhar a obra de Deus. Moisés estava com quem, irmãos? Aí Arão chega e faz o quê? Viu, senhor? Fica bravo não, fica triste não, eles só queriam um bezerrinho para adorar, fique tranquilo, viu? Mas esse povo é mau, nem ligue. Irmãos, se nós estivermos olhando para os púlpitos e vemos que a pregação está sendo moldada para que o povo goste da pregação, nós estamos indo para o caminho de servir os bezerros. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Estamos vendo os bezerros sendo adorados. Por quê? Versículo de número 23. E eles me disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito. Então lhes disse, quem tem ouro? E deram-mo, e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. Saiu o bezerro. Irmão, você acha que saiu o bezerro, irmão? Eles prepararam aquilo. Alguém obstinado, alguém mau, ele prepara aquilo que vai fazer de errado. Perceba que o pecado, irmão, ele é preparado. Aconteceu nada, irmão. A pessoa fez porque queria. Se afastou porque quis. Deixou de buscar porque quis. Foi do coração dela que ela fez isso. Foi por vontade própria. Mas eu sou assim. São pessoas más. Só porque há pessoas que não querem nada com Deus, a gente vai mudar a pregação para poder alegrar o coração de alguns? E deixar que a verdade se desprenda dos corações de quem quer Deus de verdade? É o que o Arão disse. O Arão era um tipo de pastor. O Arão era um tipo de alguém que estava debaixo da alçada de um pastor que tinha uma altura maior que a dele, uma hierarquia maior, mas ele achou que podia tentar ludibriar até o próprio Moisés. Não, Moisés, o povo que quis, fique tranquilo. Quem já ouviu a expressão, a voz do povo? A voz de Deus. É igual o pinheiro do Natal, né? Porque se fosse tão importante, tão bonito, por que não fica o ano inteiro dentro de casa? Por que não se vende toda semana? Por que não se vende todo mês? Por que só chega no dia 25 de dezembro? Por quê? Para ludibriar você. Para ludibriar você. Para você achar, não, isso aqui é para ficar bonito. Irmão, por que não deixa bonita a casa o mês inteiro? Por que não deixa o ano inteiro? Por que tem que ficar piscando só em dezembro? Porque é comemorativo. Mas por que não comemora o nascimento de Jesus todo dia? Porque as pessoas estão obstinadas. Elas querem só aquele doce. Irmão,
Tem muitas coisas que, se nós pararmos, atentarmos à voz de Deus, nós vamos ver o quanto nós estamos obstinados, ou quanto estamos duros. Versículo de número 25 termina aqui. E vendo Moisés que o povo estava o quê, gente? Você pode ler bem alto? Põe outra tradução para mim. Põe qualquer outra tradução aí para me ver. Se fala outra coisa aqui. Moisés viu que Arão... 25, né? Moisés viu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle. Não, volta por favor. Volta, põe outra tradução. Desfreado. Não, põe a outra. Tem uma que fala que eles estavam pelados. Bom, pode deixar aqui mesmo na RC, da Corrida Ferreira de Almeida. Irmãos, esse povo estava dançando, diga comigo, bacanal. Desgraça isso, pastor? Você está lendo outra coisa aqui? O que esse povo estava fazendo? Dançando pelado, irmão. Na frente de um bezerro de ouro. Que outrora eles estavam adorando a Deus, agora estão adorando o diabo. Achou ali? Pode deixar aí. Isso. Moisés, que o povo estava despido, porque Arão havia despido para a vergonha entre os seus. O Arão falou, viu, já que vocês querem um bezerro, tudo bem. Eu não posso fazer vocês não querer o bezerro, faça se vocês quiserem, mas, viu, mas tire a roupa, todo mundo tirar sarro de vocês. Fiquem todo mundo pelado. Eu fico pensando, né, irmão, será que ninguém caiu em consenso ali? Puxa, mas vamos ficar pelado? Por quê? Para que isso? Irmão, tem pessoa que ela está caindo, a nudez do erro dela está cada vez mais visível. E a única pessoa que não vê, é ela mesma. Está cada vez mais exposto que ela não quer Deus. E aí eu pergunto para você, lembra que o Paulo falou para a gente lá, gente, eu estou vindo exortar vocês para que vocês sejam consolados pela palavra, não por um bezerro. Que vocês sejam guardados por uma oração, protegidos por Deus. Que vocês não se desviem olhando para coisas que Deus não falou. Guardem o ministério de Cristo. Qual que é o ministério de Cristo, irmão? Os evangelhos. Jesus curava pessoas, libertava pessoas de demônios. Ai, pastor, vai começar a falar de libertação de demônios. Tem pessoas que já não dão crédito a isso mais. Se o ministério terreno de Jesus era curar, pregar, orar, curar e libertar. Aí as igrejas, não, porque isso era naquele tempo. Peraí, mas Jesus falou para fazer o mesmo hoje. Por que era naquele tempo? Porque alguns arãos, vocês entenderam? Começaram a dizer, não precisa ser assim. Então nós temos que tomar um cuidado para não desviar os nossos passos do evangelho. Mais um tema, segundo exemplo, vai comigo em 1 Reis 12. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 12. Enquanto você abre, eu vou comentando. Houve o primeiro rei, Saul. Saul errou, Deus colocou Davi, amém? Amém, queridos? E Davi reinou. Reinou então em seu lugar depois Salomão, seu filho. Depois que Salomão fez tanta coisa boa, ele se desviou fazendo o quê? Casando-se com muitas mulheres, unindo-se a elas e também adorando aos deuses que essas mulheres adoravam. E então ele também se corrompeu. Deus não cortou, não tirou o reino de Salomão, porque ele havia prometido para Davi que não cortaria o reino do seu filho. Porém, ele disse, quando Salomão morrer, o reino será dividido por conta da idolatria dele. Aí começa a reinar o filho, chamado Roboão. Roboão é mau, Roboão é duro. Roboão chega a dizer, inclusive, havia condições, guarde o que eu vou te falar. Haviam pessoas sábias de Deus, os anciãos que falavam, olha, não faça como teu pai no final da vida, que foi muito duro com o povo, e o povo está muito triste com o governo. Aí ele fala assim, olha, faça diferente que o seu pai fez, para que você tenha um bom início de governo, para que as pessoas gostem de você, para que trabalhem com você. E ele fez o quê? Chamou os amigos jovens dele, que ele era muito jovem, chamou os jovens, porque jovem pensa lá no futuro, não pensa? Jovem pensa onde? É agora, né, irmão? Tô nem aí, não, vamos curtir. O jovem só pensa nele mesmo. Ele não tem aquela visão grandiosa da vida. Né? Tem sonho, mas a visão grandiosa de como é chegar nos sonhos não está no coração do jovem ainda. Desde que ele busque a Deus, ele vai ter visão de Deus. Amém? Agora, quando o Roboão tem esse momento que ele pode ouvir a sabedoria da palavra, que ele pode ouvir o conhecimento, o ancião, os homens de Deus, eles preferem ouvir os amigos. Hoje em dia as pessoas não estão assim?
Ela vem, escuta uma pregação, vai para a internet, vai, minha amiga, assista esse aqui que você vai ver que legal. Ai, fulana, veja que não sei o quê. Ai, veja que você tem que mudar a tua mentalidade. Ah, isso aqui tem um negócio chamado PNL. Isso aqui tem um negócio que faz você aprender a neurociência. Tem um livro que é o chamado, não vou falar o nome, vou falar? Posso ou não posso? Em 90 segundos você consegue entrar na cabeça de alguém. Não vou falar o nome inteiro do livro, senão eu posso ser degladiado. Em 90 segundos você consegue ganhar, persuadir uma pessoa. Espera aí, mas isso é evangelho? Isso é evangelho, irmãos? Não é evangelho. Mas são as artes que o mundo está ensinando. O mundo está usando coisas da onde, irmão? Porque o povo não queria um Deus. Palavra, nós temos que buscar a Deus, mas não a deuses. Às vezes tem pessoas que usam palavras bonitas, que faz até encher os olhos. Mas aquilo não vem do coração de Deus. Quando então o Jeroboão, ele assume o reino, porque houve uma divisão. Jeroboão era um servo que servia a Salomão, que teve que fugir da casa de Salomão. Quando Jeroboão começa a reinar, parte da divisão ficou para ele e parte para Roboão, porque Deus diz que não tiraria todo o governo da casa de Davi. Amém, gente? Amém? Tem gente que está de pé, vivendo da fé lá de trás, não é da fé de hoje. Cuidado, hein? Talvez a tua fé, a tua força está lá de trás, porque o pai, porque a mãe, ou porque lá atrás você andou com Deus. Cuidado, porque tem muita coisa ruim que acontece quando você vive da fé que passou. A fé tem que estar viva hoje. Amém? Aí o Jeroboão começa a reinar. E ele com medo de perder o povo, porque ele sabia que se Roboão começasse a inquirir pessoas perto dele, ele podia usar a expressão, sou filho de Davi. Sou filho de Salomão, sou filho de gente grande, eu que sou rei, não Jeroboão. Jeroboão nem linhagem de rei tem. Quem escolheu Jeroboão, você entende? Eles começaram a agir no meio político. E isso começou a crescer no coração dele. Olha o que ele faz no versículo de número 26. E disse Jeroboão no seu coração. Ele pensou no seu coração, quer dizer, ele falou com ele? Com ele mesmo. O que ele começou a pensar? Agora tornará o reino a casa? Versículo 26. 1 Reis 12, 26. Eu pedi para vocês abrirem lá ou não? Senão, vocês me desculpem. 1 Reis 12, 26. Perdoa a minha falha, tá bom? Desculpe. Acharam aí? Se não, rapidinho leia na tela ali. Ó. E disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino a casa. Qual que era o medo de Jeroboão? Perder a presença de Deus no meio do povo ou perder o poder dele? O poder. Quando uma pessoa não quer perder o poder dela, você entende que não é só na estatura política. Tem gente que não quer perder o poder de mandar. Que não quer perder a autoridade da vida dela. Você entende que é perder a autoridade da vida dela? Irmãos, quem nos governa é Deus. É Deus que nos governa. Estava numa oração ontem e falei, Senhor, eu estou aqui para te servir. Já estou indo para o meu 6º ano com vocês aqui. Não sei mais 35 anos que vou ficar. Já estou aí para o meu 6º ano. Eu falei, Senhor, eu preciso de renovo. Eu preciso alimentar o teu povo com algo do céu, não do Jefferson, não da... não, nós temos que ter a palavra revelada. Eu preciso da palavra do céu. Jesus, me dá uma direção para que o povo não se desvie da verdade. Então o Jeroboão, pensando no poder, pensando na posição dele, ele acabou fazendo o quê, irmãos? Leia comigo 27. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, onde estava reinando Roboão, o coração deste povo se tornará o seu senhor. Quem que era o senhor? Quem que era o rei? O Roboão, rei de Judá. E me matarão e tornarão a Roboão rei de... Então ele faz o quê? Eu vou fazer o seguinte. Lembra que eu falei de pessoas persuasivas? Lembra o que é uma persuasão? Alguém consegue enganar, ludibriar alguém para ela deixar a verdade? Todo o povo de Israel sabia que devia buscar o único Senhor. Todos sabiam, por mais que houvesse muitos desviados, você não acha que todos sabem que tem que buscar só Deus? Que existe só um único Deus? Esses dias eu vi um vídeo muito legal, até postei esse vídeo aí. Eu não sou de postar vídeo não, mas eu postei esse negócio aí. O rapaz falou assim, viu, mas quem disse que esse teu Deus existe? Quem falou para você que ele existe? Sabe por que ele existe? Porque ele te incomoda. O único que incomoda vocês é o Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro é aquele que você é contra. Por isso que você tem que entender. Irmãos, o verdadeiro Deus incomoda. Você entende no sentido da linguagem que eu falo aqui, né? Ele incomoda. Quem quer estar contra Deus, Deus verdadeiro incomoda. Quem não quer Deus, irmão, escuta a verdade, ela não gosta. Irmão, quando você ouve a palavra, ela tem que mexer com você.
Ela tem que fazer você colocar-se no seu lugar de verdade. Ela tem que fazer você chorar, teu coração tem que partir enquanto a pregação é trazida ao seu coração. Amém, queridos? Aí o Jeroboão, não, vamos fazer o seguinte então, versículo número 28. Pelo que o rei tomou conselho e fez o quê? Pergunta com resposta. Quem que você acha que aconselhou o Jeroboão? Pode falar de novo, irmã, bem alto. O diabo, o demônio. Quem que você acha que está aconselhando uma pessoa a fazer uma coisa que Deus não se agrada? Quando você faz uma coisa, você toma uma atitude que aquilo é contra a palavra, quem está te aconselhando? É o demônio. O pastor prega uma palavra que traz aquilo que você precisa, mas você se aconselha com o diabo. Você escuta o amigo, escuta a vizinha, escuta a mulher, escuta o marido. Ai, pastor, mas tem que escutar. Mas Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso. Ah, mas pastor, eu vou perder minha mulher. Peraí, deixa eu falar uma coisa para você. Quem conhece um pouquinho, quem já leu um pouco os fatos históricos, quantos casamentos acabaram por causa da fé? Você vai deixar teu Deus ou vai andar comigo? Eu vou ficar com Deus. O casamento acabou. Há até historiadores que relatam que o próprio Paulo, para ser fariseu, tinha que ser casado. Era uma das regras, tinha que ser casado. O Paulo era fariseu. O Paulo, antes da conversão, era fariseu. Então, muito provavelmente, a Bíblia não fala, mas muito provavelmente ele era casado. E por servir a Cristo, ele fez o quê? Renunciou até mesmo o casamento. Pastor, mas isso é via de regra? Não é via de regra. Mas se eu tiver que ouvir a minha esposa para fazer um bezerro de ouro para poder deixar Deus, eu deixo a mulher, mas não deixo a Deus. E isso minha esposa está aqui, ela escuta muito bem. Se eu tiver que escolher entre você e Deus, o Senhor vem primeiro. Minha família vem em segundo. Entre a igreja e minha esposa, vem o Senhor, vem primeiro a minha esposa. Minha família, aí é a igreja. Amém? Mas eu não posso deixar da palavra por causa de ninguém. Amém, Jesus? Mas aí você é infeliz, irmão, é melhor ganhar a Cristo do que ganhar o mundo. Ganhe a Cristo. Cresça em Cristo. Amém, Jesus? Talvez ali essa oportunidade que você está tendo, essa rixazinha na sua casa, até no casamento, esse adentro que é importante. Essa rixazinha talvez seja para mostrar que você é de Jesus, para ganhar tua mulher de verdade para Jesus, para ganhar teu marido de verdade para Jesus. Seja fiel à palavra, a Deus, não se desvie por nada. Amém? Versículo de número 29. E fez o que, gente? 28, desculpe. Pelo que o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra. Olha um pouquinho, pastor, aqui. Olha aqui para mim. Isso aqui eu já escutei tantas vezes. Pastor, eu vou sair da igreja porque aqui é meio longe para mim na igreja. Eu vou mais perto lá de casa. Mas com que direção que você vai fazer isso? Está sendo alimentado, cuidado, pastoreado. Está debaixo de uma unção espiritual. Está debaixo de uma unção, de uma bênção. Aí a pessoa se sai debaixo da bênção, sem autoridade, sem a palavra. Irmão, eu tenho pessoas, talvez vocês vão entender o que eu vou falar, que saíram da igreja e nem sequer deu tchau. Nem procuram. Eu gosto de lembrar antigamente quem é do tempo que quando a pessoa saía de uma cidade para outra, levava a carta do pastor para entrar na igreja. Quem é desse tempo? Levava a cartinha, ó, isso aqui é o irmão fulano, isso aqui é a irmã fulano, isso aqui é o irmão ciclano, esses irmãos fazem isso, são uma bênção, são isso, são aquilo. Uma carta direcionada, olha, viu, essa carta diz respeito a esse membro aqui da igreja, receba eles com amor aí. Amém, irmãos? Hoje a pessoa, irmão, quem eu quero que esse pastor aí, quem é na igreja? Porque a pessoa não tem mais cuidado, não tem zelo das coisas de Deus. Aí você veja, irmão, o Jeroboão, ele toma conselho errado, ele chama pessoas para o aconselhar de maneira errada. Você fica sendo aconselhado por TikTok, você fica sendo aconselhado por Instagram, você fica sendo aconselhado por Facebook, você fica sendo aconselhado por demônios. Esses dias me mandaram, pastor, olha aí o culto, o pessoal cheio do Espírito Santo, todo mundo de branco, assim, de umas batas. Eu falei, Jesus amado, isso não é igreja, isso aí é um candomblé. Não deixem o que, gente? A palavra. Não deixem que algo do diabo entre no vosso meio. Diga graças a Deus. Não deixe. O Jeroboão fez o quê, irmãos? Se esse povo olha por favor, pastor. Olha, pastor. O que o Jeroboão falou? Gente, é muito longe na casa de Deus. Adorem aqui mesmo. Aqui também tem Deus. Você consegue entender os dias atuais? Olhando para esse texto? Não, Deus também está aqui, Deus é um só. Já ouviu essas expressões? Não estou engrandecendo a igreja da graça, mas sim a palavra, amém, irmãos? A palavra.
Vou sair da verdade para procurar uma coisa que encha os olhos, uma coisa que encha o emocional, que encha o ego. Ai, pastor, nessa igreja nós oramos de joelho. Você pode orar de joelho o dia inteiro se você quiser aqui na igreja. Não, nessa igreja aqui não, pastor, aqui tem muito louvor. Natanael, vamos fazer um dia de louvor o dia inteiro aqui. Vamos pegar todos os ministros, vamos ficar o dia inteiro louvando a Deus. Aí você não participa. Porque o problema não é o lugar, o problema é o que está no coração. Irmãos, veja que as pessoas vão sendo enganadas por essas coisinhas. Veja o texto que diz, olha, não subam para lá porque é longe para chegar lá. Ah, é longe? Então vem aqui que é perto. Quer dizer, o que ele está fazendo, gente? Persuadindo. Aqui é melhor. Vamos falar a verdade. Quando melhora para você, não é melhor? Vai melhorar para mim. Vai ser mais fácil, vai ser mais tranquilo, para mim vai ser até melhor, vai ter até um fardo a menos para mim. Aqui eu tenho tanta coisa para fazer, que o pastor me pede tanta coisa da igreja, lá onde eu vou ninguém vai me pedir nada, eu também, se alguém pedir, eu não faço. Você entendeu? Porque as pessoas estão sendo persuadidas. Persuadida ao quê? A melhorar. Irmão, vamos falar a verdade, houve, pelo menos na minha existência de vida, eu nunca vi um tempo que as pessoas procurassem tanto conhecimento para melhorar, enriquecer, e crescer e prosperar. Irmão, não é errado prosperar, desde que tenha propósito. Não é errado você melhorar a sua vida, desde que aquilo seja para a glória de Deus. Veja o versículo seguinte, aliás, terminando. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra. Irmão, ele começa pegando um conselho errado. Ele ouve o diabo, ele mente que aqui é um lugar onde Deus está, através daqueles bezerros de ouro, e termina dizendo o quê, gente? Sabe quem libertou vocês? Faz comigo assim, ó, presta atenção, olha para mim, olha para mim. Eu gosto de mostrar essas coisas. Sabe quando o mágico faz tcharam? Sabe ou não? Faz assim, ó, tcharam. Vamos falar que essas coisas não enchem os olhos? Como que ele fez isso? Irmão, quem tirou o povo de Israel do Egito foi esse bezerro de ouro, e o amigo dele que está do outro lado. Não era um só, era 2 bezerros de ouro. Irmãos, cuidado porque a história está repetindo. E o pior de tudo que está acontecendo aonde, irmão? Nos púlpitos. E as pessoas estão gostando, como gostaram também de Jeroboão. Você acha que eles entenderam que tinham que ir para Jerusalém? Não. O que eles fizeram? Versículo 29. E pôs um em Betel e colocou outro. E esse povo fazia o quê, irmão? E este feito se tornou um pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para fazer o quê? Ou seja, ele conseguiu ludibriar o povo, ele conseguiu enganar o povo para começar a adorar em Dan e em Betel, onde eles tinham que passar para ir para Jerusalém, para não chegarem lá, ele preparou um lugar antes de chegar lá. Que maldito, né, irmão? Maldito, pessoa amaldiçoada, usada pelo capeta. Irmãos, cuidado que tem gente usada pelo capeta falando bonitinho, palavra gostosinha de ouvir, suave, mansa. Ai, mas eu não acho nada nisso. Ai, mas eu gosto muito. Nossa, pastor, eu vejo pessoas que gostam de falar, não, pastor, eu não vejo problema nenhum em ficar ouvindo certas músicas, eu não vejo problema nenhum em ficar fazendo isso. Ai, pastor, fazer uma tatuagem. Ai, pastor, porque, nós temos que... Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Você está sendo aconselhado pelo diabo. O diabo está aqui, ó, e a pessoa está gostando de ouvir. Vamos falar a verdade, aquilo que agrada o que a gente quer fazer, não é a fome com a vontade de comer? Irmão, a palavra de Deus, naturalmente, ela vai vir contra a tua carne, contra o teu ego, contra a tua vontade. Amém, Jesus? Deu para entender essa parte? Vou terminar nessa parte sobre, o terceiro exemplo, melhor dizendo, Isaías 44. Quem está aprendendo aí? Está aprendendo? Isaías 44. Já voltamos lá em Colossenses, Isaías 44. Eu vou pegar o versículo 14. Isaías 44, 14. Eu vou ler agora bem corrida a leitura, tá? Preste atenção sobre o que estamos falando hoje. Diz assim, Isaías 44, 14. Tomou para si cedros, uma pessoa tomou para si cedros, madeira. Ou toma um cipestre, um tipo de carvalho também, e esforça-se contra as árvores do bosque, ou seja, corta ela. Planta um olmeiro e a chuva faz crescer. Quem plantou aquela árvore foi o homem, foi lá, plantou. Então, servirão ao homem para queimar, com isso se aquenta e se coze o pão. Também faz o que com eles? Um Deus e se apronta diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela.
Olha como que era o princípio. Olha como a pessoa é cega. Vamos ler. Metade queima, a outra metade. E aí faz o quê? Assa, farta-se também, se aquenta e diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então, vamos, gente, do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, e ajoelha-se diante dela, se inclina e dirige a sua oração. O meu? Isso aqui não é loucura? É ou não é loucura? Ele que plantou, a árvore cresceu, ele cortou, ele fez lenha, se aqueceu no tempo frio, cozeu pães assados com aquela árvore que ele cortou. Aí o que sobra, gente, eles faziam do quê? Os deuses? Da sobra, não era nem a madeira, né, bonita, né? O que sobrou da madeira, eles faziam Deus. Aí quando terminava o Deus, não, ó, presta atenção, eles estavam com o pão assando, o fogo queimando ali, né, assando ali o pão, e o resto da madeira fazia um Deus, colocava esse Deus num altar, e ali na frente do fogo, do pão, do altar, de joelho, dizendo: ó Deus, obrigado por o Senhor ter me livrado, ó Deus. Por que isso acontece? Leia o versículo 18. Nada sabem, nem entendem, porque lhe untaram os seus olhos para que não vejam e o coração para que não entendam. O que o Paulo falou para a gente? Vamos voltar em Colossenses, Colossenses capítulo 2, versículo de número, parei no versículo de número 5. Porque ainda que esteja ausente, quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. O que o Paulo está falando? Gente, vocês receberam para se converter quem? Quem que vocês receberam? Jesus. Então faça o quê? Permaneça nele. O que esse povo estava fazendo, irmão? Esse povo estava criando para ele os seus bezerros. Hoje estão criando novamente os seus bezerros. Criando para si bezerros de ouro novamente. Veja, irmão, que eles tinham a capacidade de fazer tudo isso, e eles estavam com os olhos untados. O que é um olho untado, irmão? Quando a pessoa está cega. Ela não enxerga que aquilo que ela está fazendo é a pior desgraça da vida dela. Ela está destruindo a sua própria vida e achando que Deus está com ela. Não, Deus está aqui comigo. Irmão, tome cuidado. Porque o Paulo termina, vamos terminar a mensagem? Aí diz o 7. Arraigados e edificados nele, e confirmados no quê? Irmão, a confirmação está onde? Na fé. Assim como fostes ensinados, crescendo de que jeito? Em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de o quê? Filosofias, de vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Aqui está declarado para nós, irmão, o que nós estamos vendo nos dias de hoje. O Cristo verdadeiro é anunciado, e onde o Cristo verdadeiro é anunciado, onde o Evangelho é anunciado, as pessoas que não querem Deus não permanecem. Quem não quer Deus não vai continuar. E outra coisa, vão procurar também essas idolatrias, até mesmo em igrejas evangélicas. Eu ouso dizer e repetir as palavras do pastor Fernando, que certa feita eu ouvi ele dizer, que o povo mais idólatra é o crente, irmão. Mais idólatra é o crente, que idolatra tudo, irmão. Ela é uma idólatra do pastor, idólatra da igreja, idólatra de campanha. É uma idolatria que se cresce, irmão, tão grande quanto aqueles que se prostram diante da árvore que ele cortou. Por quê? Ele diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pergunta, irmãos, você quer ter conhecimento pleno, profundo? Onde que eu tenho que me apegar? Ao ministério de Cristo. O ministério de Cristo, João capítulo 1, você lembra? O verbo se fez carne, ou seja, se apegue ao quê? Palavra. Se você tem que tomar alguma decisão, se apegue à palavra. Você tem que fazer algo que talvez pode mudar o curso da sua vida. Pastor, eu vou para lá porque lá parece melhor para mim. Cuidado para você não estar cair numa enrascada. Aos olhos parece muito bom,
mas o fim será um caminho de perdição. Versículo 10, para terminar. E estáis perfeitos a quem? Se nós estamos em Cristo, nós estamos o quê? Perfeitos. Que é a cabeça de todo o principado e potestade. Ou seja, quem quer que esteja debaixo da autoridade da palavra, que está debaixo da vontade de Deus, este é governado por Cristo. A igreja de Cristo deve ser dominada por Cristo. A igreja do Senhor deve ser tratada, o povo de Deus deve ser guiado por Cristo, pela sua palavra. Queria falar mais aqui, mas meu tempo se esgotou. Eu vou terminar em Mateus, pode abrir na tela para mim, Mateus 23, 37. Mateus 23, 37, você pode ler junto comigo até o 39? Jesus chama a atenção dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas quem? E apedrejas os que te são. Para aí, olha para mim. Jesus não está falando aqui para trazer, um consolo para os pastores, não. Ele está dizendo, vocês, que quando eu envio quem é verdadeiro, vocês não querem. Quando eu envio para vocês profetas de verdade, vocês não aceitam. Quando eu envio para vocês pessoas que vão pregar a verdade, vocês não querem. Vocês fazem o que com eles? Você acabou de ler. Vocês apedrejam. O que é apedrejar, irmãos? Falar mal. Por que foi feito assim? Por que tem que ser daquele jeito? Sabe quando a pessoa fica sempre querendo achar um meio? Por que não faz assim? Por que não faz igual o outro? Por que não faz igual aquele? O que está escrito aqui, irmão? Jerusalém, ou seja, povo, vocês receberam quanta pregação, já receberam tantas pessoas que ensinaram o que eu queria para vocês, mas vocês fizeram o quê? Apedrejar. Apedrejar, irmãos, vou falar uma coisa para você, irmão, ser apedrejado é uma coisa boa? Sabe o que é ser caluniado, zombado, esquecido, desprezado? Alguém sabe o que é isso? Alguém já passou por isso? Por desprezo? Eu já passei por isso, irmão. É triste ser desprezado. É triste você ser aquela pessoa que quer fazer o bem e as pessoas estão contra aquilo que você está fazendo. Em nome de Jesus. Segundo o ministério de Cristo. Segundo o ministério de Cristo. Não é o ministério do R.R. Soares, o ministério da igreja. Não, é o ministério de Cristo. O missionário está debaixo do ministério de Cristo. Os pastores da igreja da graça têm que estar debaixo do ministério de Cristo. Os obreiros da igreja da graça têm que estar debaixo do ministério de Cristo. Ah, pastor, mas eu gosto do fulano. Não, você tem que estar debaixo do ministério de Jesus. É Jesus que tem que guiar você. É Ele que tem que estar à sua frente. Quando você age contrário, você está apedrejando quem está vindo trazer a verdade para você. Versículo ainda de número 37, continua para nós. Quantas vezes, vamos junto, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste, vocês não quiseram. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora que não me vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Quer dizer, tantos vieram e vocês não deram crédito, mas um dia vocês vão dar crédito, porque eu virei para buscar a minha igreja. Um dia vocês vão dar crédito que a verdade foi dita. Irmãos, eu vou falar para você, eu não quero esperar o último dia, eu quero dizer, melhor dizendo, eu não quero pagar para ver. Eu não quero pagar para ver. Eu quero permanecer, como Paulo disse, vocês devem permanecer no ministério de Cristo. Permaneçam na palavra de Cristo. Eu não quero pagar para ver, chegar no último dia que Jesus vier, bendito é o Senhor, mas aqueles que não bendizeram ao Senhor ficar para trás. Mateus 24, versículo 11 até o 13. Lê comigo ali, Mateus 24, 11. Surgirão o que, gente? Muitos, não poucos, mas muitos falsos profetas que fazem o quê? Que ludibriam, que enganam a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, ou seja, alguém que ensina o que é errado, multiplica pecado no coração de quem? Ouve. Volta o versículo 11, lê comigo de novo. Versículo 11, surgirão muitos que vão enganar, são falsos profetas, enganando as pessoas. Quando essas pessoas estão enganadas, o que elas fazem? Versículo 12, por se multiplicar. Ou seja, se eu ensino você o pecado, o que é errado, se você escuta aquilo que é errado, se multiplica o erro. Não tem pessoas ensinando mentiras? Irmão, não estou aqui me colocando em pedestal, misericórdia, mas nós não devemos sair daquilo que Cristo falou. Toda pregação tem que terminar em quem, irmão? Em Cristo. Salvação. Deus pode tirar você do pior charco de problema que você esteja na tua vida. Jesus tem poder para tirar você desse buraco.
Ah, pastor, eu aprendi muito a vã filosofia. Irmão, a filosofia do homem não presta para nada. O que você precisa é do conhecimento de Cristo. E para ter todo o conhecimento e a plenitude de conhecimento, tem que ter quem, gente? Jesus. Sem Jesus você não tem conhecimento. Você só conhece a letra, você não conhece Jesus. Termina comigo? Por isso vai ser o amor de muitos se esfriam. Mas aquele ou aquela que perseverar até o fim será salvo. O que Jesus quer da Igreja da Graça de Pato Branco? O que Jesus quer da Igreja da Graça na região sudoeste e agora também oeste do Paraná? Perseverança. Para que até o fim nós continuemos pregando Cristo. Para que continuemos andando segundo somente a sua palavra. Que nós não temos que criar nada para poder fazer alguém ficar na igreja. Para que nós não temos que inventar moda. Vamos fazer uma moda agora que está todo mundo para a montanha. Vamos montanhar. Aí a pessoa volta montanhada, passa 10 anos, a pessoa se perde de novo, porque não foi Cristo que entrou no coração dela. Gente, cuidado para a gente não ter que criar coisas que Jesus não fez. Não vamos inventar coisa que Jesus não inventou. Jesus não falou nada para fazer. Somente creia no que está descrito. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua causa. É a base. Não precisa de aumentar nem tirar nada. Você não precisa de estudos do cérebro humano para você pregar. Você precisa do Evangelho. Você quer pregar? Quem quer pregar, diga amém. Leia o Evangelho. Leia Mateus, Marcos, Lucas, todo dia, até que a palavra da salvação esteja cravada dentro de você. Quem entendeu, diga amém. Aplauda.